Nossa, esse lugar é muito lindo, meu Deus. Se ele gastou 100 mil pra fazer isso aqui, e vamos supor que a diária é 2 mil reais, em 100 dias ele já fez 200 mil, então já pagou isso aqui. Então isso aqui tem 4 anos. Você carregou o dinheiro demais, moço. Você tá doido? Eu vou cozinhar hoje ou você vai me levar pra jantar? Chegou mensagem do meu amor. Eu vou cozinhar hoje ou você vai me levar pra jantar? Que belezinha. Tanto faz. Faz do seu jeito. Que abusado. Tanto faz. Faz do seu jeito. Pode ser sair pra jantar? Pode ser sair pra jantar? Claro. Espera aí. Tá bom pra você? Tá bom pra você. Ah, não, gente. Você é incrível, Robson. Olha lá que ela mandou. Você é incrível, Robson. Quem que é incrível? Eu. Você que é incrível. Você que é incrível. Eu não te aguento mais. Pode pedir comida em casa. Aff, não aguento mais. O que eu fiz saber que mulher doida, véi? Oxi. Olá, este é o terceiro de uma série de vídeos sobre etapas da vida, com ou sem relacionamento. E em qualquer uma delas, é muito importante você conhecer as diferenças entre homens e mulheres. Seja quando você está procurando um amor, ou você já está com ele, está casado, namorando, ou mesmo quem acabou de se separar, está confuso, sofrendo. Conhecer isso, essas diferenças, ajuda bastante. Evita sofrimentos. Vocês vão ver um compilado de vídeos da internet que vão ajudar a gente a abordar alguns assuntos como o feminismo e como ele tem impactado nos relacionamentos. Vamos conversar sobre a dificuldade de se relacionar hoje e como estão os relacionamentos atuais. Vamos falar sobre a influência das redes sociais e também falar verdades sobre o casamento. Põe esse vídeo para rodar numa tela grande, numa TV, senta num lugar confortável e assiste, que vale a pena. Para o homem, fidelidade é recreativa. Para a mulher, ela é substitutiva. E aqui está o padrão que explica 90% dos dramas da infidelidade. Os homens traem e voltam arrependidos para suas parceiras. As mulheres traem e fazem as malas. Isso não é coincidência, é programação evolutiva e os dados são brutais. 70% dos homens infiéis, eles querem salvar o casamento. Mas as mulheres que traem, apenas 32% querem salvar os casamentos. Quando descoberto, 78% dos homens pedem perdão, mas só 23% das mulheres que traem pedem perdão. E por que isso acontece? Porque para o homem fidelidade é recreativa e para a mulher ela é substitutiva. O cérebro masculino evoluiu para separar sexo do amor. A maioria dos homens é capaz de transar segunda-feira com uma mulher e jantar romanticamente com a sua esposa numa terça-feira à noite. Não tem um conflito cognitivo. É a estratégia da dupla função. Manter a parceira principal e buscar as secundárias para a diversidade genética. Por isso que os homens ficam confusos quando a esposa não consegue superar uma traição. Porque para ele foi só sexo, não significou nada. Ele não estava substituindo, ele estava complementando. Já as mulheres, o cérebro funciona diferente. O cérebro feminino evoluiu para vincular sexo com investimento emocional. Quando a mulher trai, raramente é só sexo. É uma auditoria completa do relacionamento atual. Os cientistas fizeram estudos de neuroimagem durante o ato sexual e viram que no cérebro feminino é ativado áreas de planejamento futuro. Já no cérebro masculino, ativam áreas de prazer imediato. Literalmente, homens e mulheres estão fazendo coisas diferentes no mesmo ato. Quando a mulher trai, mentalmente ela já saiu do relacionamento. A traição é apenas um teste final. Esse aqui é melhor que o atual? Se sim, ela não volta, e se não, ela pode voltar. Mas o relacionamento já está morto. É por isso que mulheres infiéis pedem mais divórcios. Não é culpa, é uma lógica evolutiva. Ela trai e ela pede o divórcio, porque se ela já encontrou o melhor, por que ela vai ficar com o pior? É isso que a pergaminha faz, busca um parceiro de maior valor.
Já os homens podem trair com alguém inferior à esposa e voltar tranquilos, porque eles não estão buscando fazer um upgrade, eles estão buscando variedade. Isso explica porque os homens ficam mais devastados quando descobrem uma traição feminina da sua parceira, porque instintivamente eles sabem, se ela me traiu é porque ela encontrou alguém melhor, e se ela encontrou alguém melhor, ela vai embora. Homens traem por impulso e voltam por hábito. Mulheres traem por estratégia e saem por lógica. E é tudo isso que eu te ensino de maneira profunda lá no curso do VSM. Repete comigo. Homens não se apegam com sexo. Homens não se apegam com sexo. Mulheres se apegam com ocitocina. Homens se apegam com vasopressina. Ocitocina liberada durante sexo. Vasopressina liberada quando atinge objetivos em conjunto. É por isso que eles se apegam tanto aos amigos que vão pra guerra, aos amigos que jogam videogame, às pessoas que eles conquistam algo juntos, às mulheres que não são tão disponíveis, às mulheres que muitas vezes são vistas como difíceis. Homem precisa de propósito, porque eles se apegam por esse hormônio. Essa dica vale ouro. Mulher não precisa ter respeito do homem. O que ela precisa é segurança. Esse é o café com teu pai. Mulher quer segurança, homem quer respeito. É só isso. Tudo se resume a isso. A mulher busca segurança física, material e emocional. Mais nada. Se você é capaz de protegê-la fisicamente, deixá-la com a cabeça tranquila, e é aqui que ela confunde segurança e respeito, e garantir a vida de vocês, ela fica livre para ser a mulher mais doce e feminina do mundo. E o homem só quer respeito. A certeza de que a mulher dele tem um passado decente, um presente reto e que não vai dar um chifre nele no futuro. Quando o homem está seguro com a mulher ao lado dele, sabe que ela não é vulgar, que se deixa ser liderada e protegida por ele, que valida suas ideias e confia no senso dele. Esse homem está disposto a fazer tudo por essa mulher. De nada. A mulher escolhe com quem transa, mas é o homem que escolhe com quem casa. Entender isso vai te dar outra percepção sobre relacionamentos. Bem no início da vida sexual, o homem já precisa aprender a lidar com a rejeição. Rapidamente ele descobre que precisa estar sempre se esforçando para conseguir sexo. Ficar mais forte, mais popular, mais bonito, mais rico. Pro homem, o sexo é uma coisa que ele conquista. Enquanto isso, a mulher pode transar com qualquer um que ela quiser. Basta ela oferecer. Só que essa dinâmica vai se invertendo com o passar do tempo. Chega um momento na vida do homem, depois dele ter resolvido essas outras áreas da vida dele, em que ele começa a buscar uma parceira para casar. E nesse momento, a mulher precisa ser escolhida para isso. Para a mulher, o casamento é uma conquista. Não é a mulher que acorda de um dia para o outro e decide que agora chegou a hora de encontrar um cara e pedir ele em casamento. A gente sabe disso, né? E é óbvio que o homem vai escolher a mulher que ele acha melhor para isso. E ele com certeza vai levar em consideração coisas como a juventude, a beleza e o passado dela. Então a dica é, você, homem, foca no seu crescimento pessoal. E você, mulher, segura... E você, mulher, segura preciosa e não cai nessa conversinha de liberdade. De nada. Um homem e uma mulher nunca curam a dor de um coração partido da mesma forma. O homem, quando é quebrado, é forçado a se reconstruir. Ele não tem para onde correr. Ou ele se levanta, ou ele afunda. Então ele vai para a academia, transforma dor em ferro, peso em músculo. Ele canaliza o vazio em disciplina, transforma cicatrizes em força e armadura e sua queda em combustível. A dor de um coração partido vira uma vantagem para ele. Agora a mulher, ao contrário, muitas vezes, ao ser abandonada, ela apenas corre para outro homem, não para dentro de si. Ela usa a validação como curativo temporário, a atenção como anestesia, outras opções como fuga. Mas a fuga nunca cura, apenas enfraquece. O tempo revela a diferença, enquanto o homem ergue músculos, riqueza, caráter e propósito. Ela se barateia, se perde, fica mais rodada, mais fria, mais amarga e se dissolve no vazio das distrações. Essa é a lei imutável. O homem de verdade usa a dor como degrau. Enquanto ele levanta pesos e fica mais forte, ela levanta as pernas e fica mais rodada. Um cresce com o sofrimento, o outro se barateia tentando fugir dele. E é por isso que no fim, a dor é a maior bênção de um homem e a maior sentença de uma mulher. Se você espera que o cara faça o que você quer sem que você tenha que pedir, você precisa saber de uma coisa. Homem não sabe ler mente. Esse é o café com teu pai.
Minha filha, se você não falar, ele nunca vai saber. Se você for ficar em silêncio e afastado até ele adivinhar o que tem de errado, a única coisa que vai passar pela cabeça do cara é: pô, tá mó paz hoje. Homem não sabe ler pensamento. Ele nunca vai saber o que você quer ou o que gostaria que ele fizesse. Porque homem tem cabeça de homem. E a cabeça do homem é diferente da sua. O homem é muito mais prático e mais simples. Ele pensa diferente. Você quer ajuda, mas não pede. Quer atenção, mas espera que ele perceba isso sozinho. E quando ele não entrega o que você quer, você chama ele de insensível e ainda fica com cara de cu. Sabe o que é uma merda pra gente? Tem que adivinhar as suas vontades. Tem que desvendar o que você tá sentindo como se você fosse um quebra-cabeça ambulante. Se você é uma mulher adulta, precisa saber dizer o que precisa sem manipular, sem fazer joguinho e sem jogar indireta. Maturidade emocional que chama. Relacionamento precisa de diálogo. Falar é o que constrói. Ficar em silêncio esperando milagre vai destruir tudo. Quer ser compreendida? Comece sendo clara. Quer ser valorizada? Comece se posicionando, sem brigas ou acusações. Homem precisa de direção, não de adivinhação. Então fale, explique, oriente o cara. Facilite a sua vida e a do cara que tá contigo. De nada. Fatos sobre os homens. Eles literalmente se apaixonam mais rápido. Pesquisas mostram que, em média, os homens dizem eu te amo primeiro que as mulheres. Eles podem até parecer mais racionais, mas em relacionamento eles tendem a mergulhar de cabeça primeiro. Eles são muito mais sensíveis ao toque. Alguns estudos indicam que os homens têm a pele mais sensível ao toque em várias áreas. Ou seja, eles gostam de carinho tanto quanto ou até mais do que as mulheres imaginam. Os homens sofrem mais após o término a longo prazo. Pesquisas mostram que no início a mulher sofre mais, mas com o tempo os homens tendem a sentir mais o impacto emocional da perda justamente por não ter rede de apoio. Uma das coisas que eles mais desejam é a intimidade emocional. Alguns estudos de relacionamento revelam que os homens valorizam vulnerabilidade e apoio emocional tanto quanto o sexo, mas raramente eles pedem isso abertamente por medo de parecerem fracos. Os homens também sofrem muito, só que em silêncio. Pesquisas mostram que os homens têm menos probabilidade de procurar ajuda psicológica do que as mulheres, mesmo passando pelas mesmas dores emocionais. Isso porque eles foram socializados a aguentar tudo calado, o que mata eles por dentro. Diferente do que as mulheres pensam, os homens também sentem pressão estética. Pesquisas recentes apontam que mais de 70% dos homens não estão satisfeitos com o próprio corpo. Eles também sofrem com padrões irreais, só que em silêncio. Eles valorizam muito mais elogios do que parece. Um estudo revelou que os homens lembram por muito mais tempo de um elogio recebido do que as mulheres. Pode até parecer besteira, mas um "você tá lindo" pode ficar gravado na cabeça deles por anos. Eu quero que ele faça sem eu pedir, porque se eu tiver que pedir, perde a graça. Essa é a mulher que acha que casou com um X-Men. E se você não teve uma mãe pra te ensinar isso, eu vou. Esse é o café com a tua mãe. Não, filha, se você nunca falar, ele nunca vai saber. No mundo real, não existe homens que leem pensamentos. E ele nunca vai pensar no que você quer ou no que você gostaria que ele fizesse. Porque ele é homem e tem cabeça de homem. E mesmo que você já tenha falado, pode ser que ele deslize, porque a cabeça dele entenda isso de uma vez por todas. É diferente da sua. Não significa que ele não liga, mas que ele é mais prático e pensa diferente. Você quer ajuda, mas não pede. Quer atenção, mas disfarça. E quando ele não entrega, você chama ele de insensível e fica de cara amarrada. Sabe o que é mesmo insensível? Esperar que alguém adivinhe as suas vontades, como se você fosse um quebra-cabeça ambulante e tudo tivesse que girar ao seu redor. Maturidade emocional é saber dizer o que precisa sem manipular, fazer joguinho ou viver de indireta. Você diz que se tiver que pedir, perde valor. Mas o que perde valor mesmo é o seu casamento quando vira esse campo minado de expectativas não ditas. Falar é o que constrói. Silenciar e esperar uma mágica é o que destrói. Quer ser compreendida? Comece sendo clara. Quer ser valorizada? Comece se posicionando. Homem precisa de direção, não de adivinhação. Fale, explique, oriente. Amar também é facilitar. No Casamento Raiz, eu te ensino a se comunicar como uma mulher madura, que sabe o que quer e sabe pedir. Chega de joguinho. Casamento saudável é feito com palavras claras. O link tá na bio. We don't need no man. Por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. Esse é o café com teu pai. Elas passaram a imitar aquilo que elas mais criticavam no homem. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que está no controle, mas se sente vazia depois disso. A gente sabe. Isso reforça nela o discurso de que homem não presta. Enquanto isso, o homem vê nela exatamente o tipo de mulher que ele não respeita. E o que mais diferenciava a mulher, sua capacidade de entrega, vínculo e ternura,
foi rotulado como fraqueza, quando na verdade era a força que faltava no mundo. E o que é mais podre no homem, a superficialidade e o descontrole sexual, foi tratado como liberdade, quando é só um buraco emocional fantasiado de empoderamento. A verdadeira revolução não está em se igualar aos erros deles, mas resgatar aquilo que há de mais nobre no feminino. E exigir o mesmo do masculino. Isso sim assusta, transforma e cura. De nada. As feministas estão revoltadas com Frei Gilson porque ele falou isso aqui. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Obviamente, eu não concordo com essa frase. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu estou lendo Bíblia para vocês. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Que a mulher deve ser submissa e que o marido é o chefe. Mas claro, para você já não ficar chateada aí com essa palavra, que alguém, agora pronto, meu marido vai mandar em mim. Primeiro você tem que entender que submissão não significa escravidão. Submissão significa auxiliadora. Significa que você está abaixo do homem, não para o homem pisar em você e falar, você é minha escrava aqui dentro dessa casa. Não, você está embaixo porque você é a base do homem. Você é que sustenta o homem. Você é o coração da casa. Então a Bíblia está fazendo elogio para você, mulher. Ela está dizendo que sem você o homem cai, sem você o homem não tem sustento. Você é o coração da casa, você é a base do lar. Tá dando para entender? O homem é o chefe, então o homem vai mandar? Sim, só que aí Paulo vai dizer, maridos, amai vossas mulheres como Cristo se entregou pela igreja, você deve se entregar para sua mulher. Então o homem deve ser chefe como Cristo é chefe. Ele deve mandar como Cristo manda. E como é que Cristo manda? Lavando o pé. Então se o homem for o chefe como Cristo ensina, sabe o que ele vai fazer com você, mulher? Ele vai lavar os seus pés. Ele vai servir você. O homem líder, o homem chefe, é o homem que serve, é o homem que se dedica à mulher, é o homem que se sacrifica à mulher. E agora eu pergunto a todas as mulheres aqui, você teria algum problema de se submeter, de ser submissa a um homem que serve como Cristo serve a igreja? Você tem algum problema de se submeter a um homem desse? Aqui nós encontramos problemas se você tem um homem violento, se você tem um homem que não é de Deus, se você tem um homem que não sabe nada de Bíblia. A coisa fica complicada. Mas a Bíblia, ela está falando do que seria o ideal para sua família. Eu defendo os homens porque homens bons, másculos e viris estão sendo injustamente acusados de serem tóxicos e abusivos pelo simples fato de terem aquilo que mantém a nossa sociedade de pé, ou seja, a testosterona. Eu defendo os homens porque hoje um homem que tem senso de autoridade, que sabe que a sua função é ser o líder da casa e que deseja uma mulher submissa e que não seja uma depravada, está sofrendo ostracismo social. Eu defendo os homens porque, defendendo-os, eu estou defendendo mesmo que indiretamente todas as mulheres, tendo em vista que são as mulheres o público que mais tem a perder com o feminismo e com essa tentativa midiática de desconstruir a masculinidade. Pois homens fracos e afeminados sobrecarregam as mulheres. Eu defendo os homens porque o feminismo não me representa. Eu os defendo porque eu entendo que a masculinidade não é uma característica tóxica. Na verdade, ela é essencial, já que a pior coisa que pode acontecer com uma mulher é ela ter ao seu lado um homem que tenha tanto estrogênio quanto ela. Ela teve tudo que uma mulher sonha, mas jogou fora como se fosse nada. Teve proteção, teve cuidado, teve segurança e teve presença. Ela teve um homem de verdade ao lado dela. Teve tudo que uma mulher inteligente valorizaria, mas ela jogou fora. Como se fosse comum demais, como se fosse nada. Agora ela vive na feira das vaidades, claro, acreditando no feminismo de TikTok, nas amigas frustradas, nas promessas de uma vida sem cobranças, sem rotina, sem um homem que impõe limites. Era tudo isso que ela queria, não mesmo? Atrás de aplausos digitais e uma validação vazia. Eu sei, ela sabe e você também sabe. O que ela perdeu, ela nunca mais vai encontrar de novo. Porque você não era apenas um homem. Você era um presente que ela jogou fora como se fosse um lixo. Pois é, ela teve tudo que uma mulher sonha. Mas agora vai ter que aprender a viver no meio dos entulhos, procurando ao menos um pouquinho de você em outros rostos. Mas você,
Você nunca esteve lá. O que você ofereceu não se acha em qualquer lugar e não está disponível para quem não valoriza. Mulheres dormem com quem elas querem, homens dormem com quem eles conseguem, mas homens se casam com quem querem. Mulheres se casam com quem conseguem. Uma garota bonita pode transar hoje à noite sem nenhum esforço. Basta existir. DMs lotam, olhares perseguem, portas se abrem. Mas quando ela quer um anel, o jogo é diferente. Homens querem acesso ao sexo. Mulheres controlam o acesso a isso. Mas os homens controlam o compromisso. E o compromisso é o verdadeiro poder. Um homem se torna valioso após anos de dor, crescimento e evolução. Uma vez que ele se torna um homem de poder e recursos, é ele quem escolhe. Mulheres se acostumam a ser perseguidas. Elas confundem atenção com valor. Até que o relógio bate aos 30. Então, de repente, são elas que começam a correr atrás. A verdade, ela pode dormir com 100 homens, mas nenhum vai assumir ela, a menos que queiram. Enquanto isso, um homem que construiu a si mesmo pode escolher uma esposa como um rei escolhe sua rainha. Você achou que ela estava vencendo? Ela não está. Ela só atingiu o auge cedo. Você apenas chegou tarde ao poder. Mas o poder sempre vem por último para os homens. Ela escolhe quem entra no corpo dela. Você escolhe quem entra no seu legado. Saiba a diferença. Jogue de acordo. Um homem pode falhar a vida toda e ganhar tudo aos 40, mas a mulher, se falha, paga a conta para sempre. Ele pode viver a ser preguiçoso, sentadinho no sofá, a beber cerveja e a comer enlatados. Assim que ele acordar para a vida e ganhar um bocadinho de estabilidade, vai virar um prémio. Vai encontrar uma mulher mais nova, começar uma família e ninguém quer saber do seu passado. Agora, imagina a mulher que chegou aos 40, sem marido e sem filho. Ela pode ter dinheiro, ser super inteligente ou mesmo ter ganho um prémio Nobel, mas vai acabar a competir com miúdas de 20 anos. Porque a verdade é que os homens da idade dela só vão querer as de 20. Enquanto o homem erra e aprende, a mulher erra e paga. É injusto, mas é verdade. Por isso acorda enquanto ainda tens tempo. Dá prioridade àquilo que realmente importa. Para não acabares a dar like em vídeos de coaching com um copo de vinho na mão e a perguntar porque é que ninguém te escolheu. De nada. O feminismo é o melhor amigo do homem moderno. E não perceber isso só mostra que você é idiota mesmo. Esse é o café com o pai. Minha filha, todo esse discurso de liberdade é o que o homem mais quer. Ele não precisa ter qualquer compromisso com você pra te usar como bem quiser. E no final você ainda sai achando que é culpada. Quando uma mulher diz, eu não preciso de homem nenhum, eu quero só curtir, não quero me apegar, o homem moderno escuta, perfeito, eu posso transar sem compromisso e ainda ser elogiado por respeitar sua liberdade. Ou seja, o feminismo, ao promover liberdade total como valor máximo, deu aos homens um ambiente moralmente confortável pra não assumir ninguém. E ainda ser aplaudido por isso. E mais, a mulher moderna abriu mão do filtro, mas o homem não abriu mão do critério. Homens continuam desejando mulheres seletivas, confiáveis e que transmitam valor relacional. Mas as mulheres estão sendo incentivadas a não ligar, a viverem o agora, a não depender de homem. Elas estão menos exigentes nas ações e eles continuam exigentes nas escolhas. E isso desequilibra completamente o jogo. Os homens se aproveitam do novo comportamento feminino, mas continuam valorizando o antigo. Essa liberdade sem estrutura vira zona de conforto para homens imaturos. Não fui eu que pedi por um rótulo. Você sabia no que estava se metendo. Tô respeitando a sua liberdade. Ou seja, eles usam esse discurso libertário para legitimar sua covardia emocional. Parabéns. Agora você é usada, descartada e nem pode reclamar de nada. E as mulheres querem dos homens? Há uns 100 anos, essa pergunta tem movimentado um mercado bilionário de marketing, produtos, serviços, incluindo desde livros até filmes, séries de TV, imersões, workshops, seminários, estudos de psicologia comportamental e coaches de relacionamentos. Mas não é preciso ser um gênio para responder isso. Fundamentalmente, as mulheres querem o homem tradicional do ponto de vista delas. O cara elegante com as palavras, cavalheiro, compreensivo, que sabe equilibrar bem a força física, a coragem e a pegada masculina com aquele senso de maturidade, gentileza, generosidade e segurança emocional. As mulheres em busca de um relacionamento de longo prazo nutrem a expectativa de ter o cara tradicionalmente leal, tradicionalmente protetor, tradicionalmente provedor. Nenhuma surpresa nisso, certo? O problema está em que as mulheres querem o cara tradicional do ponto de vista delas, mas não oferecem a contrapartida de ser uma mulher tradicional do ponto de vista deles. Boa parte das mulheres modernas vive furiosamente transitando entre um polo de surto histérico esquizofrênico patrocinado por uma coleção quase infinita de cicatrizes emocionais mal resolvidas de um lado e um polo
de energia guerreira, independente, eu me viro sozinha do outro lado. E essa bipolaridade está bem distante do que uma mulher tradicional deveria ser do ponto de vista masculino. Se você duvida disso, basta mencionar, por exemplo, 3 aspectos que os homens consideram tradicionais em uma mulher. Ela é virgem, ela é submissa, ela cuida do lar. Mencione essas 3 características para uma mulher e assista uma matilha de cães raivosos sair ao encalce do seu calcanhar para devorar você vivo. As mulheres querem os homens tradicionais de sempre, mas ao mesmo tempo exigem que os caras engulam no contrato de relacionamento de longo prazo o fato delas mesmas não serem mulheres tradicionais. Isso não significa que todas as mulheres devam preencher os critérios de tradicionalidade desejados pelos homens. Afinal de contas, existem complexidades culturais e individuais que devem ser levadas em consideração. Mas, de modo geral, as mulheres deveriam aceitar que você não pode cobrar por uma mercadoria algo que ela não vale. Você não pode cobrar por um carro de 50 mil quilômetros rodados, cheio de arranhões na lataria, o mesmo que um carro 0 quilômetro com plástico nos bancos vale. Não interessa o quanto seu amor próprio diga o contrário disso. A equação simplesmente não vai fechar. O que as mulheres modernas querem é muito simples de entender. Fazer as mulheres modernas entenderem que o que elas oferecem não está à altura daquilo que elas exigem, aí, meu irmão, já é outra história. E que comecem os jogos. Coisas que eu aprendi antes mesmo de casar. E agora que eu sou casada, eu vivo isso. Meu marido é a pessoa mais importante da minha vida. Ele é a minha pessoa no mundo. Não tem ninguém mais importante do que ele. A família que vem de mim é muito mais importante do que a família da onde eu vim. Embora eu ame os meus pais e me dê super bem com toda a família importa mais e que vai estar na frente de tudo. Não existe dinheiro dele e dinheiro meu. É nosso. Nunca, em hipótese nenhuma, se brigar, dormir separado. Jamais. Vai dormir brigado na mesma cama, junto, pertinho do outro. Se brigar, é a maior perda de tempo da história. Não brigou, se resolve. Porque eu tô casada. Eu não vou terminar. Eu não vou me divorciar. Então, quanto mais tempo eu demorar pra me resolver com meu marido, eu só vou estar perdendo tempo. Então, brigou, resolve. Resolve rápido. Vai. O papel é meu papel e o papel dele é o papel dele. Ele trabalha fora, ele provém e protege. Eu cuido das crianças e da casa. Fora ele possa me ajudar no meu papel e eu posso ajudar ele no papel dele. Meu papel é meu. E o papel dele é dele. Casamento precisa de manutenção diária, semanal, mensal. Sempre trazer clareza para o que os dois querem. Porque casa dividida não prospera. Então, sempre estar alinhado sobre os desejos e os sonhos é muito importante. Se meu marido diz que gosta do meu cabelo mais curto, eu corto. Se ele diz que gosta de alguma cor nas minhas unhas, eu passo. Se ele diz que gosta mais de alguma roupa, eu uso mais. Sabe por quê? Eu sou casada com ele, não comigo mesma. É lógico que eu tenho os meus gostos, mas não são só eles que importam. Eu acredito que com o casamento precisamos aprender que existem coisas maiores e às vezes mais importantes que nossos próprios gostos e interessezinhos. E eu percebo que hoje em dia todo mundo quer exigir. Eu exijo que ele pense mais em mim, que ele me agrade mais, que ele deixe de fazer o que eu não gosto. Mas na hora de entregar é um tal de eu mudar. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Ele precisa me aceitar como eu sou. Eu tenho os meus próprios gostos. Eu vou pensar mais em mim. Ele tem que pensar mais em você. Mas você não tem que pensar mais nele? Entende que onde sobra ego, falta amor. E que amor é compromisso com a entrega. Ué, afinal, quem escolheu o meu marido fui eu. E você não foi? E nós não devemos nos casarmos buscando só satisfação pessoal. Concorda? Fortes não se submetem, homens fortes não aceitam ser manipulados. Então é preferível ter homens fracos, porque esses homens fracos não vão bater de frente com regimes autoritários. É um jogo de poder. Existe uma estratégia política que busca de fato enfraquecer os homens, principalmente dentro de casa. Porque homens fracos fazem com que a sociedade se torne vulnerável a ditadores, a homens autoritários. A gente tá
criando uma geração de homens fracos, de homens que já não têm essa visão de que morreria pela esposa, de que eles têm que prover, de que eles têm que proteger. Então acaba que muitas mulheres estão desencantadas e desacreditadas, né, com o relacionamento como um todo. A verdade é que existe uma estratégia política por trás dessas narrativas que buscam feminilizar os homens. Nós vivemos tempos nos quais homens que usam cropped e maquiagem, são pai de pet, são enaltecidos, enquanto homens fortes e viris são taxados de tóxicos e abusivos. Sociedades nas quais os homens são pacíficos e femininos são as sociedades ideais para a instalação e a manutenção de regimes autoritários. Então existe uma estratégia política que busca de fato enfraquecer os homens, fazer com que eles achem que não tem realmente obrigação alguma de ser provedor. Existe uma estratégia política que visa fazer com que as mulheres se envergonhem do papel delas, que é a feminilidade, por uma razão que para mim é muito clara. Quando você ataca o homem, você tira a liderança da casa. Quando você tira a liderança da casa, você enfraquece a família. A família é a base da sociedade. Então, famílias fracas fazem com que a sociedade não tenha ordem. E quando a sociedade está em meio ao caos, quem é que aparece como salvador da pátria? O Estado. O Estado passa então a ser o pai. O Estado passa a criar filhos, aconselhar mulheres e controlar homens. Então é um jogo de poder. Não ache que o feminismo visa valorizar as mulheres, não. O feminismo visa tirar delas o papel delas como mulher, porque mulheres que não assumem o papel com honra, o papel que cabe a elas, e tentando roubar a liderança dos homens, eu enfraqueço eles, fazendo com que eles acreditem que tudo bem não ser provedor, que eles não precisam garantir a segurança de ninguém, que eles não precisam garantir a proteção de ninguém, e assim a sociedade vai ficando cada vez mais vulnerável. Revista Veja disseram que a minha postura vai na contramão de um movimento muito necessário, o feminismo. Quem poderia imaginar que uma revista que se orgulha de levantar bandeiras feministas falaria isso de mim, não? E por isso eu recusei a entrevista, mas mesmo assim fizeram uma reportagem. Mas é claro, o movimento é articulado para entregar discursos prontos contra qualquer coisa que faça sentido e possa resgatar as militantes que eles criaram. Então dizem que ensinar a mulher a honrar o casamento, respeitar o marido e viver em harmonia é ultrapassado. Que essa é uma visão frágil do que é ser mulher. Como se sinal de força fosse disputar com o marido até ganhar. E o que não disseram são as estatísticas que mostram qual é o prêmio que essas mulheres estão ganhando. Recordes de divórcio, recorde no índice de ansiedade e depressão, de mulheres doentes e sobrecarregadas, porque elas foram ensinadas a tirar o papel dos homens, disputar com eles e fazer o papel dos dois. E ainda pior, centenas de milhares de crianças crescendo traumatizadas pelo divórcio. Sabe por que falaram de mim? Porque aquilo que nós defendemos, família, casamento, valores morais e eternos, incomoda. Vai na contramão do projeto que esses movimentos têm contra a família. Eles debocham justamente daquilo que constrói caráter, fortalece gerações e impede que mulheres se tornem frágeis e manipuláveis do jeitinho que eles querem. O que chamam de antiquado é aquilo que funciona, que sustenta lares, preserva famílias e dá sentido à vida. O discurso moderno prometeu liberdade, mas entregou solidão, ansiedade e relações descartáveis. Construíram pessoas frágeis que buscam os prazeres do dia e por isso são fáceis de serem manipuladas. Então eu digo, se buscar sabedoria, valorizar o casamento e a família ser antiquada, que seja, porque nós estamos do lado daquilo que funciona, do lado do que é eterno, de valores e princípios morais. E se você entende e concorda com o que eu tô falando, não dá mais pra viver a base dos venenos que o mundo despeja em você. Relativismo, individualismo, cultura do divórcio. Então fica por aqui. E se quiser ir mais fundo, entre pra nossa próxima turma do Método Mulher Sábia, que é o remédio pra resgatar a verdadeira mulher que Deus criou e que o mundo tentou enterrar. Agora, se você sente as rachaduras no seu casamento, não adianta tampar com um discurso moderno ou esperar o tempo curar. Você precisa olhar e voltar para as raízes. E o curso Casamento Raiz, que inclusive foi citado aqui na reportagem, está disponível e é o tratamento completo para restaurar e fortalecer a vida 2, naquilo que realmente sustenta. Verdades difíceis de engolir. Segura. Primeira verdade. A família é você, o seu cônjuge e os seus filhos. O resto é parente. Segunda verdade. Tem que fazer amor para agradar o cônjuge? Sim. Se não quisesse agradar o outro, não teria casado. Continuaria solteiro. Apenas comece, depois você não se arrepende. Terceira verdade. Não é normal você não sentir desejo pelo seu cônjuge. Busque profissionais para te ajudar a descobrir o que está acontecendo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Resolva isso. Quarta verdade. A última palavra dentro da sua casa é do seu marido. O homem é o cabeça. E nós, mulheres, somos o coração.
Quinta verdade. Os filhos não vêm antes do seu cônjuge em momento nenhum. Por um curto período, eles vão demandar mais cuidado. Mas a prioridade sempre será do marido, a sua esposa, da esposa, o seu marido. Antes, a árvore, depois, os frutos. O Instagram tá fudendo o relacionamento de todo mundo, mano. Ninguém é feliz mais, mano. Porque a nossa felicidade é a nossa geladeira dividida pela geladeira do nosso vizinho, né? A gente sempre tá olhando pro lado. Sempre olhando pro lado. Aí você tá, sei lá, em Dubai, mano. Você olha pros seus amigos estão nas Maldivas. Você consegue ficar triste em Dubai, mano. Você consegue. Porque você sempre tá olhando pro lado. E parece que o relacionamento de todo mundo é perfeito, menos o nosso. A gente não pensa, pô, aquele casal tá nas Maldivas, mas tá brigando o dia inteiro. A gente só vê nas Maldivas. E eu, com o meu namorado ou namorada, a gente não viaja. Olha que vida de merda. Eu vou achar um namorado rico que dê condições de viajar. Essa é a lógica que o Instagram tá deixando pra todo mundo, entendeu? Sempre existe uma pessoa melhor do que a tua namorada ou namorado atrás de você. Porque o que acontece? O Instagram é a vitrine e o palco de todo mundo. Os bastidores ninguém mostra fraqueza. As redes sociais têm matado o amor. E talvez as pessoas ainda não tenham entendido isso. Essa trend, redes sociais mataram o romance, tá bombando porque finalmente alguém falou a verdade. Instagram é o maior responsável pelos fins de relacionamento do século e da nossa geração. Deixa eu te explicar como que uma rede social destrói a capacidade de amar de uma pessoa. Sabe por que muita gente não consegue se apaixonar? Porque tá vivendo viciado em dopamina instantânea. Curtida, like, comentário, match. O cérebro começa a se acostumar com um prazer rápido e superficial. E aí, quando aparece um relacionamento real, que demora pra construir, que tem dias chatos, que não é instagramável, você acha que não é amor. Por quê? Porque o amor real não dá like, minha filha. Relacionamento de verdade não tem trilha sonora, não tem filtro, não tem roteiro. Tem conversa difícil às vezes 2 horas da manhã. Tem briga por causa de louça suja. Tem dias em que vocês ficam feios juntos. Por isso, é importante parar de procurar relacionamento de filme e começar a construir relacionamento de vida real. E talvez você precise se responder. O que você anda procurando? Um amor real, repleto de dificuldades, divergências, momentos em que vocês precisam sentar e conversar sobre coisas difíceis? Ou só uma dopamina barata para sentir prazer e achar que você tem alguma coisa? Pensa nisso. Isto mata peixe. Isto mata rato. E isto mata seu tempo, seu casamento, seus filhos e sua família. Quando o peixe vê a minhoca, a isca, ele acha que é algo bom, mas ao morder, ele perde a sua vida. Quando o rato vê o queijo, ele também acha que é algo bom, só que ao chegar perto, ele perde a sua vida. Agora me fala, quantas vezes você pegou isso daqui para ver uma notificação, e acabou rolando horas o feed sem perceber que o tempo passou? Amiga, esta é a isca que Satanás tem usado para te matar, roubando você da sua família, dos seus filhos, dos seus projetos, dos seus sonhos e da sua melhor versão. O que hoje parece inofensivo tem roubado não somente o teu tempo, mas o teu propósito. Assim como o peixe e o rato, quando você morde a isca, você também está morrendo. Quando o peixe morde a minhoca, já é tarde demais. Quando o rato morde o queijo, já é tarde demais. Agora, diferente deles, você tem uma escolha. Ainda dá tempo. É mais foco e menos ansiedade que você quer? É? Só esqueceram de te avisar que o sistema foi feito para vício em dopamina! Hoje eu não consigo mais ver um filme inteiro sem ficar olhando pro celular. Não consigo mais comer sem ficar mexendo no celular. E também não consigo trabalhar. Afinal, o meu tempo de concentração é menor do que o de um peixinho dourado. Lembra quando a gente ficou muito feliz porque inventaram um aparelhinho que prometia mudar a nossa vida? Ou as redes para conectar pessoas que estavam longe? Só não sabíamos que era uma vida de depressão e ansiedade. Uma geração que foi feita para se viciar. Afinal, quanto mais viciadas a gente é, mais dinheiro eles ganham. E sabe o que é mais louco? Até os criadores das notificações, da rolagem infinita, dos algoritmos de recomendação se arrependem. O CEO da rede ao lado, nem ele deixa os filhos usarem o aplicativo. E você aí, bobo! Nosso cérebro não foi feito para lidar com tanto prazer fácil. Quanto mais picos de dopamina a gente tem, mais difícil fica sentir prazer de verdade. Me dá! Eu preciso! Me dá minha dopamina rápida! Vício em dopamina, um oferecimento redes sociais 100% legalizada, sequestrando seu cérebro, te deixando com depressão, ansiedade e TDAH desde 2009. Pare!
de achar que você está no controle. Vivemos em um mundo ao contrário, onde a pessoa boa tem que ir ao psicólogo para aprender a suportar as coisas que a pessoa má faz, onde a sinceridade é vista como grosseria e a mentira é facilmente aceita para agradar, onde quem ajuda é usado, quem ama é desprezado e quem se importa é ignorado, onde o certo é criticado e o errado é aplaudido, onde ser honesto é ser tolo e ser esperto é passar por cima dos outros, onde a empatia é confundida com fraqueza e a maldade é disfarçada de esperteza, onde as aparências importam mais que o caráter e a verdade incomoda mais que a falsidade. Mas, apesar de tudo, jamais perca sua essência. Continue sendo luz em meio à escuridão, fazendo o bem sem esperar retorno, porque a vida se encarrega de devolver tudo aquilo que oferecemos ao mundo. Gente, eu sempre fui solteira. Mas ninguém me falou como era ser solteira com 29 anos. Agora, vocês sabem, mulheres, os homens chegam menos. Então você vai tentar, em outros ambientes não existe muita abertura, não existe muita oportunidade. Você fica naquela, eu dar uma olhadinha aqui na academia, uma olhadinha, não dá em nada. É isso, porque os homens não chegam mais. E eu quero dar pra você o meu amor, o meu carinho, a minha atenção. Eu vou dar muito amor a você, vou tratar você com muito amor, muito carinho, do jeitinho que você merece, coroa. Você merece ser amado, ter uma mulher que te ame. E eu te amo, meu coroa lindo, meu coroa maravilhoso, meu coroa cheiroso. Já repararam que nenhum homem mais chega em nenhuma mulher quando a gente vai numa balada, numa festa, num bar? Ninguém dá em cima de mim. E eu tô começando a achar que isso é um problema. Os homens têm extinção. Não tem mais homem. Então, você que tá casada, namorando, segura esse homem em nome de Jesus. Segura, tá? Porque não tem mais. Cadê os homens solteiros, gente? Você vai ficar solteira por um bom tempo. Quem casou, casou. A verdade é porque os homens não estão querendo mais assumir compromisso. Parece que o jogo virou e virou brabo. Primeiro ponto crucial, muita exigência e pouco retorno. Querem um cara que banque, que escute, que entenda, que cure, que cuide, mas na hora de oferecer o básico, ele quer reciprocidade, quer carinho, quer paz. Não tá tendo. Segundo, tá tendo muita mulher traumatizada que não se trata e tá traumatizando os cabas. O cara chega nas melhores das intenções e já leva a porrada no peito de coisa que você tá descontando do que você viveu com seu ex. Aí minha filha não vai tá dando pra defender mesmo não. Terceiro, uma idealização de algo que eles não podem e não conseguem ser. Vocês querem um homem 100%, mas no caminho deixa ele tudo perdido. Porque querem um cara sensível, mas que ele seja frio, que ele seja forte, que ele seja seguro, que seja bom de papo, bom de grana, bom de cama e o caramba 4. Aí a conta não fecha e eles cansam de tentar ser o homem perfeito. Quarto, o receio de se entregar demais e virar o otário da história. Os caras vê os amigos sendo feito de trouxa, sendo trocado, sendo cobrado, e aí eles pensam, por que eu vou arrumar uma bucha dessa pra mim? E por último, falta de paz, falta de estabilidade emocional. Hoje em dia ninguém quer resolver nada, todo mundo quer ter razão. Os homens hoje em dia já vivem sobrecarregados por dentro, então eles só querem paz e não mais uma guerra dentro de casa. Eu não dou certo com boca nenhuma. Eu dou amor e o povo me machuca. Meu coração tá igual a Havaianas. Todo mundo usa. Eu tô querendo um amor pra vida. E a vida só manda filha da... Meu coração tá igual a Havaianas. Todo mundo usa. As mulheres estão perdidas. Elas não sabem o que querem da vida. Porque o cara que é firme, ela chama de machista. Mas o que é passivo demais, ela chama de frouxo. O provedor é controlador. E o que quer rachar tudo é gigolô. Os homens não sabem o que fazer para agradar, porque masculinidade virou opressão e flertar virou assédio. Mas o cara que é bonzinho demais leva chifre. Sinceramente, se eu fosse homem nos dias atuais, eu acharia todas as mulheres esquizofrênicas. Já pensou viver em um mundo no qual masculinidade e virilidade podem caracterizar diversos tipos diferentes de violência e te colocar na cadeia por isso? Olha, parabéns aos guerreiros que ainda gostam de mulher, viu? Porque em tempos de loucura coletiva, ser homem de verdade virou ato de resistência. Sinto muito, só que eu me recuso a ter um relacionamento com uma pessoa que vive se negando a fazer algo que eu peço, sendo que aquele algo vai fazer com que eu me sinta amado, valorizado, querido ou algo do tipo. Verdade seja dita, a gente precisa parar de forçar essas relações.
Parar de tentar se relacionar com quem não quer aprender sobre nós, que só quer ensinar sobre si. Chega disso. E eu entendo que cada pessoa tem a sua forma de demonstrar amor, tem a sua forma de demonstrar afeto, mas por que sempre a gente tem que ser maleável, tem que compreender o outro, e o outro não pode ser maleável, não pode ser flexível? A gente tem que se enquadrar à maneira do outro e o outro não se movimenta para tentar se enquadrar à nossa maneira também. Não existe um meio termo para isso? Tem muita gente por aí pregando pela política do mínimo esforço, não faz nada para outra pessoa, nada, mas quer tudo para si. Nesse mundo egóico, em que confundiram amor próprio com arrogância, tá todo mundo olhando pro próprio umbigo, não quer fazer nada pro outro, mas acredita que o outro tem que fazer tudo pra ele. E aí você pede pra pessoa te dar uma flor, a pessoa não faz porque não faz sentido pra ela. Pede pra postar uma foto, a pessoa não faz porque não faz sentido pra ela. Pede pra fazer qualquer coisa, ela não faz porque não faz sentido pra ela. Ela não tenta nem fazer do jeito dela, ela nem cogita a ideia. Ah, mas ela diz que me ama. Tá bom, mas isso não significa nada. Dizer que ama é uma coisa, mas tentar fazer com que você se sinta amado ou amada é outra coisa completamente diferente. Palavras não se sustentam sem atitudes. Não é porque você fala que ama uma pessoa que aquela pessoa se sente amada por você. Aí vocês perdem uma pessoa incrível, ganham na loteria, jogam o bilhete fora e depois fica mandando mensagem pra pessoa com o rabinho entre as pernas. Ah, estou arrependido, que não sei o quê. Aham, tá. Entendam de uma vez por todas, a gente fica pelos detalhes e vai embora pela falta deles. E você aí que vive aceitando esse tipo de relacionamento, que vive se enquadrando a visão do outro porque tem medo de ficar sem, às vezes é melhor não ter do que ter e ser meia boca. Vão aprender a melhorar essa autoestima, esse amor próprio, para não se submeter a essas condições terríveis e ficar numa relação, num vínculo que não te faz bem. Porque tá na hora, realmente, de você melhorar esse dedinho podre aí, ou melhorar os seus vínculos. Porque assim, às vezes é bom, né? Hoje é um momento brutal para encontrar relacionamentos genuínos, porque a harmonia que deveria existir entre um homem e mulher está quebrada. O nosso estilo de vida hoje vai contra a nossa biologia básica. De um lado eu vejo homens falando que mulheres não prestam, mas eles mesmos tratam sexo casual como um hobby. E do outro, mulheres falando que é difícil encontrar homem, mas cedendo completamente seu corpo ao primeiro cara que fala doce com elas. Enquanto a maioria dos homens não tem um mínimo de autocontrole, a maioria das mulheres não tem um mínimo de autocuidado. E segundo Carl Jung, essas são as duas características básicas para existir uma polaridade masculina e feminina. Por isso que hoje é tudo transacional, com base no que eu ganho em troca, sempre em busca do prazer imediato. Todo mundo procurando a pessoa certa, mas ninguém quer se tornar a pessoa certa. Mais foco, menos ansiedade. Sabe por que tá tão difícil se relacionar? É que há muitas opções e pouca paciência. A gente virou cardápio de bar, petiscos a se degustar. Deslizando para os lados, somos escolhidos pela aparência e descartados por conveniência. Não gostou? Próximo. Dificultou? Próximo. Cansou? Próximo. Quando algo aperta, correm, trocam, fogem, somem. As pessoas não se conectam mais. Elas consomem. Testemunhamos uma geração que coleciona match e curtida, mas esqueceu como uma relação é construída. Uma geração perdida, com medo de confiar, incapaz de amar e de dividir uma vida. Treinada para não insistir, apenas substituir. Que carrega pouca coragem e traumas para uma eternidade. Pessoas confusas e sem estabilidade. Querem amar, mas têm medo de mostrar vulnerabilidade. Querem honestidade, mas não sabem ser de verdade. Querem intensidade, mas não permitem profundidade. O imediatismo emocional está matando o afeto. A pressa virou inimiga da conexão. Desaprenderam a fazer dar certo. E no final, só decepção. Nunca foi tão difícil amar. Não porque falta amor em si, mas porque falta coragem para ficar quando o mundo ensina que é melhor fugir. Olha, Carol, o que eu trouxe pra você? Você sempre traz presente, José. Você é muito bom pra mim, José. Você merece uma mulher melhor. Eu não quero ficar com você. Você não se importa de eu ter 8 filhos, cada um de pai diferente, né? Nossa, Carol, você ficou linda naquela foto que você postou. Verdade, um monte de homem curtiu. Só você que não. Quem não dá assistência perde a preferência, José. E aí, Luana, o que você vai fazer no seu aniversário? Não sei ainda, amor. Acho que eu vou ir na casa do meu melhor amigo. Eu tenho que te contar uma coisa antes da gente ir pra sua casa de volta. Eu sou casada. José, se liga, eu nem gosto de você.
Eu só tô te usando como amuleto emocional pra tentar me curar do meu ex. Os homens fogem da mulher de personalidade forte não porque eles são inseguros, mas porque elas são problemáticas. Claro que nem toda mulher de personalidade forte é problemática, mas toda problemática usa o rótulo da personalidade forte para poder justificar o seu próprio comportamento. Na psicanálise, a gente chama isso de formação reativa. Quando a mulher não quer admitir falhas, ela cria uma narrativa que transforma defeito em qualidade, ou seja, em vez de dizer eu sou explosiva, ela diz eu tenho personalidade forte. Em vez de reconhecer eu sou imatura, ela fala eu sou intensa. Assim, o que é problema passa a ser vendido como qualidade. E o que afasta os homens não é a personalidade forte. O que afasta é a imaturidade. É quando ela faz birra por não receber o que quer. É o barraco, quando qualquer coisa vira motivo de briga. É a teimosia, quando nunca se admite estar errada e transforma qualquer diálogo em imposição. No fundo, homem nenhum foge de mulher de personalidade forte. Eles fogem da mulher problemática que usa esse discurso para poder mascarar comportamentos tóxicos. Personalidade forte é maturidade e equilíbrio. Problematicidade é só conflito disfarçado de qualidade. Essas aqui são as tarefas de um homem dentro de uma casa e o Gabriel, meu amigo, fez esse post no Instagram dele ontem. Faz um print aí para você poder ler. As mulheres amaram e os comentários foram maravilhosos. O maridão tá de parabéns. A melhor parte do homem de verdade é fazer tudo isso e se sentir bem. Palminhas. Mas aí, eis que hoje ele postou a função das mulheres. Faz um print aí, eu pauso o vídeo. Pra quê? As mulheres que ontem aplaudiram, hoje comentaram isso aqui, ó. Que lista sem noção. Isso aqui é piada, né? Teve esse aqui bem baixo. Meninas, vamos parar de dar ibope pra esse tipo de macho? Vi a postagem, fui ler a legenda e me perguntei como é que eu estava seguindo esse perfil. Mais uma vez, é extremamente difícil trabalhar com o público feminino na internet, porque ou você fala o que elas amam, o que elas gostam para poder validar, ou então você vira um macho escroto, abusivo, machista. Isso aqui acontece por 4 fatores psicológicos que eu vou te explicar bem rápido. O primeiro deles é a dissonância cognitiva. Quando alguém se depara com uma informação que entra em conflito com a autoimagem ou com as crenças que a pessoa mantém sobre si, ela tende a rejeitar ou atacar a mensagem. Por exemplo, falar de funções do homem não ameaça a identidade das mulheres. Por isso é engraçado, é leve. Mas aí quando tem uma lista que aponta as funções femininas, muitas se sentem julgadas, presas a papéis ou expostas em falhas. Isso gera um desconforto interno, é a dissonância, que é aliviado justamente atacando a fonte. O segundo é o viés de autoindulgência, que é a tendência de aceitar críticas e responsabilidades quando direcionadas ao outro, mas se defender ou rejeitar quando direcionadas a si. Se algo ruim é sobre eles, é verdade. Se é sobre nós, é injustiça ou até mesmo machismo. O terceiro é a reatância psicológica, quando alguém sente que a sua liberdade ou autonomia está sendo restringida, reage de forma defensiva e até hostil. A lista masculina soa como homens devem servir, e isso encaixa um discurso social aceito. A lista feminina soa como mulheres devem servir, e isso ativa resistência, pois parece imposição ou então retorno a padrões antigos. E a última é o viés de confirmação. A gente vive num contexto cultural onde é socialmente aceitável criticar homens, mas ainda é delicado criticar mulheres. Isso cria uma assimetria. As mulheres já esperam ver defeitos dos homens expostos, mas quando os próprios comportamentos femininos são expostos, não há espaço interno para rir ou para aceitar. O ego e grupo social entram em defesa. Por isso é tão difícil trabalhar com o público feminino, porque ou você fala o que elas querem ouvir e recebe aprovação, ou você fala o que elas precisam ouvir e recebe rejeição. Mas mulheres maduras, que realmente querem crescer e evoluir na vida, elas não se contentam com discursos vazios ou com validação de ego. Elas entendem que é justamente aquilo que causa o desconforto que vai promover um crescimento pessoal. Ô, gente, cadê os homens legais do mundo? Acabou, foi? Cadê os homens que gostam de conquistar, que convida a mulher para um jantar, vai buscar em casa, elogia o cabelo, a roupa, o perfume? Não tem mais não, é? Cara, o que aconteceu com os homens de hoje em dia? Por isso que eu só vou me relacionar de novo quando o menino me mandar cartas por um pombo correio e eu receber na minha casa com flores que o carteiro entregou pra mim antes do pombo. Daí eu ficar no suspense. E eu acho que eu mereço isso. Eu mereço um pombo correio, eu mereço uma cartinha escrita à mão, entendeu? Porque eu preciso de romantismo. Eu gosto de ser romântico, eu gosto desse negócio de tudo romântico. Não é brega, gente. Não... Então vamos lançar a real aqui, certo? Doa quem doer, porque é a real. Qui pro quo, Clarice. Como disse Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. Você me dá uma coisa, você recebe uma coisa. Para oferecer proteção, o homem vai cobrar de você que você seja submissa. Para ele que ele seja um provedor, você vai ter que ser doce. Então, se você não entrega submissão nem doçura, não espere encontrar um homem protetor e provedor. Esse cara não vai colocar você no radar dele. Se você acha que ser submissa e ser doce é demais para você, se contenta com os restos que você vai encontrar por aí. Porque um cara de alto valor, que faz questão de ser cavalheiro, protetor, ser um protetor mesmo, segurança emocional e física,
O cara ser um provedor de apoio, um provedor de recursos financeiros, o que for. Um cara que é protetor e provedor, ele não vai tolerar uma mulher que não seja submissa e que não seja doce. Então, se você não está encontrando esse homem por aí, minha filha, comece a revisar. Você deve estar sendo combativa ao invés de ser submissa e está sendo uma chata ao invés de ser doce. E não vem relativizar a submissão, não, tá? É ser submissa e é ser doce. Acabou e pronto. Você não quer um homem protetor e provedor? Esse aí é o preço. Você consegue pagar, gafanhota? Mulher que virou feminista porque nenhum homem de verdade quis ela. A maioria não vai admitir, mas é só você observar o padrão. Ela foi rejeitada por homens que queriam compromisso. Foi descartada por caras que só ficaram pelo corpo. E aí, para não encarar que o problema seja talvez o comportamento delas, preferiram jogar a culpa no gênero masculino. Virou hate de homem. Começou a dizer que não precisa de ninguém, que homem é tudo igual. E vestiu a armadura do empoderamento como alguém que esconde uma ferida que nunca sarou. O problema não é querer independência. O problema é usar discurso como anestesia para não encarar a verdade. Algumas viraram feministas não por escolha, mas por frustração. Por trás de homem nenhum manda em mim, tem um coração que só queria ter sido escolhido. Só que não foi. Só que em vez de amadurecer com isso, preferiu militar. Virou ativista da revolta. E tá aí cheia de frases de efeito, mas vazia por dentro. E se você se incomodou com esse vídeo, talvez ele não esteja errado. Meu sonho é encontrar o amor da minha vida. Você quer a real mesmo? Não existe mais amor nessa geração. Ou você é um momento, ou você é uma carência, ou você é um desejo, ou você é um passatempo. Ou então você vai servir para tapar buraco de outra pessoa. Uma pessoa causa aquilo ali e você tampa o buraco. Ou você vai encontrar uma pessoa machucada que vai descontar tudo em você. Você vai tentar ajudar ela e o fim é trágico. Você vai sair precisando de ajuda e não vai ter ninguém para te ajudar. Parabéns, você adivinhou. There are two types of women in this world. There's the healed and there's the broken. And the truth is you cannot heal a broken woman. And if she's a healed woman, she is not going to be attracted to you unless you're strong. Not loud, not dominant, but anchored. This is one of the most important truths I can share with you. We attract what we are, not what we say we want. A healed woman in our world today, in this society, is very rare. She's a Valkyrie. She's an angel sent from God to bring you back home. She's soft, she's kind, but she's forged in fire. Now, this type of woman doesn't criticize, she doesn't try to control you, and she's not a storm, she's a sanctuary. This is the kind of woman that you can trust to hold the rope when things get really hard, or to stand with you when everybody else leaves. And I think this is really important to note, that in Jesus' darkest hour, it was the women that stood by him when his disciples were hiding. And it's this type of Valkyrie woman that makes you more, not less. But today, this world is full of narcissists. They're trained to be validated, not virtuous. Yeah, they've been told that they've already arrived, that masculinity is toxic, and that femininity is weakness. And so they become critics, not companions. Queens with no kings, just a throne made out of ego. And here's the thing that you have to understand. A narcissistic woman will never love you. She will only love the things that you can provide for her. She's not a partner, she's a parasite. Men, get your shit together. Get your houses in order. Become the type of man a Valkyrie will be attracted to. Vamos ser sinceros? Conhecer alguém se tornou uma chatice. Exaustivo demais, né? Você ouve um "me conta de você" e já pensa, não, de novo não. Revisitar memórias, filtrar verdades, dosar a intensidade, equilibrar o que se mostra e o que se guarda. Tudo isso exige mais do que palavras. Exige tempo e energia emocional. E o pior é contar a sua história para alguém que vai embora antes mesmo de confirmar qualquer confissão. Conhecer alguém virou um ritual emocional desgastante que você já sabe de cor. Tudo começa com interesse. O encantamento rápido, as promessas disfarçadas de intensidade, os planos ditos no calor da conexão. E então vem o distanciamento, o sumiço, a frustração. Daí quando chega uma mensagem, você só responde com emoji. Depois só visualiza. Depois nem abre mais. Essa preguiça de conhecer alguém é cansaço. É burnout afetivo. Você está distante não por desinteresse. Só está evitando mais um desgaste. Mais uma conexão descartável. Mais uma decepção que te faça duvidar de si. Porque toda vez que você se abriu, alguém entrou, fez bagunça e foi embora sem limpar nada.
Você cansou. Cansou de gente que chega bonito, mas não fica. De quem canta no início, mas decepciona nos detalhes. De relações que só aprofundam até onde não molham os pés. Cansou de forçar simpatia, de manter pose, de tentar impressionar quando tudo o que queria era só ser. Por inteiro, com a sua bagunça, com sinceridade. E aí você se protege. Se fecha um pouco mais, cria camadas, responde por cima, finge desinteresse. Chega uma hora que até sorrir para alguém novo parece esforço demais. E a cura para esse burnout é aprender a esperar. Esperar por quem vem devagar, mas vem inteiro. Por quem chega sem pressa, sem script, sem roteiro. Porque depois de tanto cansaço, a gente não quer pressa nem promessas. A gente quer presença. A gente quer verdade. A gente quer atitude. Você, te respeitar, ser subordinado. Foi um movimento que quis transformar a mulher em homem que ensinou isso pra ela. Que a mulher precisa provar valor sendo tudo. Ser submissa é ser fraca. Depender é fracasso. E ceder é derrota. Mas a verdade é simples. Não existe ordem no lar onde a mulher compete com o marido pelo trono. Onde os dois disputam poder, não existe paz. Onde a mulher quer mandar, o homem se cala. E um lar onde o homem se cala, a família certamente afunda. Porque ninguém assume papel algum. Submissão virou palavrão nessa geração. E tudo porque deturparam o sentido mais belo de um princípio divino. Submissão não é rebaixamento. Seguir o marido não é ser menor e ceder não é perder. Esse movimento não libertou mulher nenhuma. Ele só trocou o fardo do lar pela sobrecarga de quem também precisa trabalhar fora dele, de lutar contra o que é natural para a mulher e a frustração do homem não corresponder bem ao ser colocado em um papel que não é dele. Transformou a mulher em competidora, não em auxiliadora. A ideia do 50-50 nunca deu certo e nunca vai dar, porque nenhum tem o seu papel bem definido e vai contra as suas aptidões naturais. Então, aprisionou a mulher em um campo de batalha. Treinaram uma a uma para entrar em um casamento com medo de depender, para dividir a vida, mas não dividir a senha, não dividir o dinheiro e nem a intimidade. Não dependa de homem. Tem a sua carreira, ele pode te deixar. Confie em você, busque a sua felicidade. E é por isso que não conseguem um relacionamento saudável, firme e duradouro, porque não tem como construir um lar com dois generais, com dois querendo ser a cabeça e nenhum querendo ser o coração. Submissão não é sobre obediência cega, é sobre ordem, missão, aliança, é ser o coração da casa, estar debaixo da missão do marido e confiar que essa missão é guiada por Deus. Se você quer entender o seu papel com profundidade e se livrar dessas mentiras que te ensinaram, voltando ao plano original, porque já percebeu que essa ideia implantada na juventude não rendeu bons frutos, vem comigo e entre pro casamento raiz. Quer uma verdade que quase ninguém fala? Muitos homens constroem uma mulher para o próximo homem. Já as mulheres, na maioria das vezes, elas destroem o homem para a próxima mulher. Até ele nunca mais querer amar de novo. Até ele se tornar esse cara frio, vazio e egoísta. Que só pensa nele, só pensa em conquistar suas coisas e ficar em paz. A gente fala assim, eu não ligo, eu tenho várias opções. Produtos baratos têm muitos compradores, mas isso não quer dizer que eles tenham valor. Ter muitas opções nunca foi sinônimo de valor, foi sinônimo de disponibilidade. O que é escasso e tem valor real não está disponível para qualquer um. Você não encontra na multidão ou no meio da rua. E esse é o problema da ilusão das várias opções. É que te faz acreditar que sempre existe algo melhor te esperando. Vira uma busca sem fim. Porque quanto mais opções você tem, mais inseguro, insatisfeito e ansioso você fica, te cegando para as verdadeiras conexões profundas e de qualidade. Porque enquanto você está olhando para a quantidade, você perde quem tem qualidade. Amor e virtudes nunca foram sobre ter muitas opções, sempre foram sobre fazer uma escolha e sobre ser uma escolha. Opções te distraem, o valor te transforma. Mais foco, menos ansiedade. Se eu fosse um homem solteiro e estivesse buscando me relacionar com uma mulher em 2025, eu fugiria desse tipo de mulher. Mulher promíscua que adora exibir o corpo e tá buscando por validação. Se ela receber uma cantada ou uma proposta melhor que a sua, você vai levar um chifre. Mulher interesseira. Normalmente ela não trabalha, não estuda e vive correndo atrás de homem só para bancar as vontades dela. Mulher controladora. Mulher controladora é masculina e está contaminada pelo feminismo. Ela vai querer competir com você e são extremamente tóxicas. Ciumenta, explosiva e barraqueira.
essa mulher vai acabar com a sua vida em pouco tempo. Mulher que fala de ex. Corre. Mulher baladeira que vive em todo tipo de festa. Socorro. Essa aqui eu vou ser cancelada. Mulher que bebe muito. A adolescência já passou, né, amores? Essa é a mãe que você quer pros seus filhos? Você quer uma mulher que bebe e vive dando baixaria do seu lado? E por último, mulher mimadinha que emburra. É aquela que dá birra que, se não for do jeito dela, ela grita, faz bico e emburra. Se faltou mais alguma, comenta aqui embaixo. Minha vida vai ter que ir com calma. Muita calma, e vai ter que ter muita paciência. Porque eu não sou aquela pessoa que olhou, já se apaixonou, não. Eu tenho que ser aos poucos. Eu me apaixono pela forma que a pessoa me trata, pela forma que ela fala comigo, pela forma que trata os parentes, os amigos. Então, eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou aquela pessoa impulsiva que já quer se relacionar, quer ter filho, quer... Não, eu sou devagar. E se você vir com tanta euforia, é capaz que eu até me distancie. Porque eu já passei por situações que abriram os meus olhos para que eu vá com cautela. Mas aí quando rola sentimento, quando rola a vontade de ficar junto, pronto. Você vai ter um cara emocionado demais na sua vida, um companheiro de primeira. Então, por isso que eu falo, antes de qualquer coisa, é bom ter uma boa amizade. E só assim pode crescer um sentimento muito bonito e se desenvolver para um felizes para sempre. Pense nisso.